Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos estudando o Apocalipse. Estamos no módulo de número 7, na parte 8. Satanás, o Deus desse século. Nós já demonstramos que a criação dos anjos, a queda de Satanás, o trânsito dele, as quedas entre o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e o trânsito que Satanás tem, deslocando entre o primeiro, o segundo, o terceiro céu, tendo de se apresentar diante do trono de Deus, para poder pedir permissão para os seus intentos malignos na terra. Vamos agora olhar mais de perto o campo de batalha, a identidade do dragão e as estrelas ou os exércitos do dragão. Então vamos avançar para o campo de batalha. Nós já aqui temos o nosso quadro representativo das realidades espirituais, e aqui nós temos o terceiro céu. O terceiro céu. Aqui no universo nós temos o segundo céu. E aqui na Terra nós temos o primeiro céu. É importante nós termos essa dimensão, porque as batalhas espirituais, elas se travam em diferentes... Eduardo e Renata, sejam bem-vindos. As batalhas espirituais, elas trabalham em diferentes dimensões. Então, nós temos o terceiro céu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 14. Daniel 10, 12 a 14. Daniel 10, 12. Então me disse: o anjo está dizendo a Daniel. O anjo está dizendo a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Aqui eu quero chamar a atenção acerca de como funciona as realidades espirituais. Olha, não temas, porque desde o primeiro dia, quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, à luz de Efésios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo coloca que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, significa que no exato instante em que nós abrimos a nossa boca para orar, a nossa oração já é ouvida por Deus, ok? Então entenda isso. Você abriu a boca para falar com Deus, a oração já é ouvida por Deus. Aonde que está o drama? É no retorno da palavra de oração. Quando a palavra retorna, há uma luta espiritual. E nesse caso, Daniel está passando por essa luta. Então o anjo vem e lhe diz: olha, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Entenda, quando Deus responde uma oração, Ele pode fazer de muitas maneiras. Ele pessoalmente responder a oração. Por exemplo, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor de pé
preparado para receber o seu Espírito. Então, o Senhor pode intervir na oração. Ele pode enviar um anjo. A Hebreus capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, a resposta de Deus pode ser movimentar um anjo em sua direção. A resposta de Deus pode ser movimentar um homem. Por exemplo, Neemias esteve orando a Deus e, de repente, ele está diante do rei. O rei pergunta o que está acontecendo com ele. E a Bíblia diz que Neemias falou com Deus e falou com o rei. E o rei lhe deu tudo o que era necessário. Então, e Deus pode responder usando a gente mesmo. Davi escreveu: o Senhor que por mim tudo executa. Então veja, Deus pode falar por ele, enviar um anjo, enviar um homem, ou nos usar, ou usar a natureza para nos ajudar. No Apocalipse capítulo 12, Deus diz que a terra vai ajudar Israel. Então Deus pode usar diferentes formas para trazer a resposta. É por isso que muitas vezes a gente diz: a resposta não está vindo ou demorou para vir. Mas o que está acontecendo é que Deus está escolhendo diferentes instrumentos para nos trazer a resposta. E aqui nesse caso, um anjo está vindo com a resposta. Mas aí o anjo diz que houve um impedimento. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, entenda. Nós temos uma batalha espiritual. A oração foi ouvida no trono de Deus, portanto, no terceiro céu. Um anjo sai do terceiro céu. Ele tem que passar pelo segundo céu para chegar no primeiro céu. E há uma batalha. Então nós temos que entender que há uma batalha lá em cima. Como ela se dá, nós não sabemos, mas existe uma relação entre a oração que fazemos, a posição que mantemos diante de Deus e a maneira como essas forças espirituais se colocam a nosso favor. Segundo céu, uma batalha acontecendo no segundo céu. Vamos abrir Hebreus, capítulo 6, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 6. Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este é o segundo nível de luta. Ele não está se travando lá nas regiões do terceiro céu, mas no segundo céu, no universo. Esse, vamos dizer, é o lugar mais trivial da batalha. Aqui estão os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais malignas. Então toda uma força, uma conjuntura maligna, uma opressão se dá no segundo céu. Esta batalha no segundo céu, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz, e aqui está nós, com a nossa cabeça no céu. Isso é o corpo de Cristo. Então, aonde ele está, nós estamos também, porque estamos ligados pelo mesmo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta a natureza de Deus. Então,
A nossa posição nós somos um canal, entenda isso, nós somos um canal de ligação entre a terra e o céu. Nós somos um portal. Quando a gente lê o Salmo, ele diz assim: abram as portas para que entre, abram as portas para que entre o Rei da Glória. Abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Deixe-me, irmã Dora, seja bem-vinda. Deixe-me colocar uma coisa para você. Presta bem atenção. Você está me vendo aqui, ok? César está diante de você. Aqui está a representação. O Espírito Santo é como um túnel sobre a minha cabeça, porque o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado sobre mim. Então eu tenho o Espírito Santo sendo derramado sobre mim, ok? Agora vem, o Salmo diz, portas e portais. Qual é a porta? A porta é a distância entre o meu ouvido e o meu coração. Note, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra que pregamos, a palavra de Cristo. Então veja como funciona. Aqui está a palavra de Deus. Esta palavra pregada entra no meu ouvido, desce para o meu coração e sai pela minha boca. Esta palavra, ela entra pela porta. A porta não é o meu ouvido. A porta é o meu coração. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Então ele está falando para entrar no coração. Então, para Deus se comunicar com o homem, ele se comunica por meio de outro homem. Jesus é o Deus encarnado. Então, Deus se comunica comigo por meio de Jesus Cristo. Jesus nos falou nesses últimos dias, diz Hebreus. Ok. Ele entra pelo ouvido. Entre o ouvido e o coração tem uma porta. Entra pela porta. Quando a palavra de Deus entra pela porta, ela permite abrir um portal. O portal não é a porta é entre meu ouvido e o meu coração. O portal é entre o meu coração e o trono de Deus. Então, quando nós estamos assentados nos lugares celestiais, nós estamos aqui na terra, mas o nosso coração aberto para o trono de Deus. Ok? Pois bem, como nós estamos nessa dimensão, o mundo espiritual está continuamente interferindo em nossa mente. A Bíblia diz das setas malignas. Setas são infiltrações de pensamentos feitos na cabeça do ser humano. Mas essa infiltração, ela não é necessariamente aqui nesse plano do primeiro céu. Ela pode estar no plano do segundo céu. Porque eu estou sendo um portal de comunicação com o terceiro céu. Entenderam? Nós temos também uma batalha no primeiro céu. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para tragar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Agora, segura o texto aqui e vai para Apocalipse
capítulo 2, versículo 10. Presta atenção. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos entender a lógica da palavra de Deus. Se o diabo está em volta de mim, querendo me tragar, e se lá em Apocalipse 2:10, o diabo vai mandar alguém me prender para me torturar, esse alguém é um ser humano. Então esta batalha está sendo travada no âmbito da terra. O diabo está usando pessoas, está movendo pessoas ou demônios, porque ele está no âmbito da terra, uma pessoa endemoniada, um adivinho, um mago, um feiticeiro. Ele está movendo pessoas contra mim. Então vamos entender de novo o campo de batalha. Primeiro campo de batalha, terceiro céu. Esse campo de batalha é porque eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou falando com Deus. E a palavra está sendo ouvida por Deus. E Deus está mandando resposta. E há uma obstrução na resposta. Esta é uma batalha do terceiro céu. Batalha do segundo céu. Nessa batalha, eu estou entre o céu e a terra. Eu estou nessa posição. O meu corpo na terra, a minha cabeça no céu. E nesse intervalo, nesse interim, setas malignas estão cruzando, tentando me tirar do sério, me tirar a atenção, me distrair. E a batalha no nível da terra, o diabo me rodeando, colocando pessoas contra mim para tentar me derrubar. Thaís, seja bem-vinda. Então, à medida que eu vou falando, porque eu estou apresentando algo novo, se você quiser ir contribuindo e falando comigo, vai escrevendo aí. Então veja, batalha no terceiro céu é a batalha da oração. Batalha no segundo céu é a batalha da carne. E batalha no primeiro céu é a batalha entre os homens. Então nós estamos num campo de batalha extremamente complexo. Vamos identificar agora quem são os personagens nessa batalha. Primeiro vamos identificar o dragão. O nome dele é Lúcifer, ou estrela da manhã, ou filha da alva. Foi o primeiro nome do dragão. Uma referência ao tempo em que ele era sem pecado. Líder entre os adoradores do céu. Entenda uma coisa. Lúcifer é aquilo que a Bíblia diz, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele originalmente era luz pura. Note, o mais poderoso anjo criado, o sinete da perfeição, perfeito quando ele foi criado. Então ele tem um conhecimento, uma sabedoria, uma sagacidade, uma iluminação, uma percepção absolutamente profunda. Este é Lúcifer. Deixe-me, antes de falar de Lúcifer, eu quero que vocês abram em Apocalipse capítulo 5. E é bom que vocês abram a Bíblia junto comigo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5. Olha só. Vi um livro selado por dentro e por fora. Verso 2.
quem é digno de abrir o livro? Verso 5. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro. Então, tem um livro fechado por dentro e por fora. Quem é que pode abrir o livro? Somente um. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Só ele pode abrir o livro. Ok. Então, agora João, ele vai procurar o leão. Ele vai procurar a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Então vi, no meio do trono, um cordeiro, como tendo sido morto. Note, no céu, Jesus, ele é o Filho do homem. Nós vemos o Filho do homem no capítulo 1 do Apocalipse, na forma de um ancião. Mas no céu, quando você olha a realidade celestial, você enxerga a tua necessidade. Então, quem pode abrir o livro? O leão. Quem você vê? O cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro morreu para ser o leão. Então, para você entender quem é que pode abrir o livro, primeiro você vê o cordeiro, não o leão. Apesar de que é o leão que você tem que ver. Então você enxerga de acordo com o caráter da coisa. E os nomes de Satanás, do dragão, cada um tem um caráter. E cada caráter do nome tem uma dimensão da maneira como esse nome batalha contra os santos. Já falei que então Lucifer vem a capacidade dele se disfarçar de anjo de luz. Outro nome, serpente. Satanás, a primeira vez que ele surge na Bíblia, ele surge na figura de uma serpente, desonesto e traiçoeiro. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ela entra sorrateira. Quando você percebe, ela já deu bote. Essa é uma característica de Satanás. Ele é sorrateiro. Ele vai solapando aqui, solapando ali, minando aqui, minando ali. Quando você menos percebe, vem o pialo. É a maneira dele agir. Sorrateiro. Por isso que há muitas razões para alguém não tomar bebida alcoólica. Uma das razões é de ele ter a mente o tempo todo atenada. Porque se Satanás é sorrateiro, ele pode te pegar na hora que você está distraído. E uma bebida alcoólica pode lhe distrair grandemente. Distrair como, César? Você pode, na hora da bebida alcoólica, se amarrar numa palavra que você não soltaria se você não estivesse influenciado pela bebida alcoólatra. Então, ele é sorrateiro. Ele não vai esperar você ser sóbrio para te pegar. Ele vai te pegar na hora que você está distraído. Este é a serpente. Outro nome, maligno. Maligno significa enganar homens com artimanha e tirania. Artimanha e tirania. Ele engana o homem destas formas. Ele arma a arapuca e derruba dentro da arapuca. Ele engrenda planos. Ele desenvolve táticas. Ele junta. Você está aqui, ele está 10 lances na tua frente. Ele está amarrando ciladas. Ele está obstruindo o teu caminho. Ele está impondo oposição. Ele está oprimindo. Ele vem para matar, roubar. Ele vem para destruir. Então este é o maligno. O diabo.
O diabo é o caluniador, difamador, acusador, falando mal dos homens. Então, deixe-me dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós temos que ter o capacete da salvação. Ok. Vamos supor que você vai fazer alguma coisa. Alguém chega para você e diz assim: César, eu estou enfermo e eu quero que você ore para que eu seja curado. Ok. O que você tem que fazer? Ele disse: ore por mim para que eu seja curado. O que você tem que fazer? Põe a mão na cabeça dele e fala: em nome de Jesus está curado. Ponto. É o que ele pediu, é o que você ora. O que acontece nesta hora, antes de você pôr a mão na cabeça? Acontece o seguinte: vem um pensamento na tua mente e diz assim: que rapaz, não adianta orar não, isso aí não tem cura. Isso é uma dúvida. Quem é que está impondo essa dúvida? O diabo. O que é pôr o capacete da salvação? O indivíduo vem assim e diz a você: César, ora por mim porque eu estou doente. Ok, vou pôr a mão na tua cabeça e vou orar. Se a dúvida vier, você diz: eu não tenho dúvida, eu vou orar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e ponto. Aí você põe a mão na cabeça e ora. No outro dia, você lembra daquele dia e fala: que coisa, hein? O cara pediu para eu orar. Quem que ele acha que eu sou para orar por aquele cara? Será que Deus curou? Eu acho que curou. Jesus disse que imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Eu creio que ele curou. O que eu fiz? Eu deixei para tratar da dúvida outra hora, não naquela hora. E aonde que a pessoa erra? É que quando a dúvida chega, ela começa a tratar com a dúvida antes de executar a ação da fé. E aí não funciona. Por quê? Porque o diabo entrou no meio e caluniou, acusou, difamou e a pessoa cedeu. Satanás, ele é adversário. O apóstolo Paulo diz: nós tentamos ir para um lado e Satanás nos impediu. Tem uma porta aberta, Satanás está tentando fechar essa porta. Ele é um adversário. Ele é alguém que põe resistência. Ele é alguém que chega contra. Ele é alguém que não aceita. Ele é alguém que manda parar. Esse é Satanás. E muitas vezes ele vai alcançar o intento. Como o caso de Paulo. Nós tentamos pregar o evangelho em tal lugar, mas Satanás nos impediu. Há momentos em que ele vai ter essa força. Então, ele é um adversário. E em guerra tem baixa, tem pessoas machucadas, feridas. Então, ele é aquele que impõe a adversidade. Ele impõe obstáculo. Ele impõe perseguição. Ele quer parar o ser humano, de alguma maneira. Deus desse século. O Deus desse século já é uma coisa mais cultural. O Deus desse século, ele é uma coisa mais social. Ele permeia as esferas sociais, econômicas, financeiras, culturais. O Deus desse século, ele é capaz, por exemplo, de pegar um personagem lá atrás, um pensador, e criar uma doutrina. 10 anos depois, ele levanta outro pensador que pega aquele pensamento anterior e aumenta aquela doutrina, até aquilo for impregnar toda a sociedade. Este é o Deus desse século. Ele muda o cenário. Por exemplo, a queda das torres, 11 de setembro de 2001, se eu não me engano. Quando ele derrubou aquelas torres, o Deus desse século nadou de braçada, porque ele mudou a forma das nações pensarem política. Então este é o Deus desse século. Ele opera
a Bíblia diz de 4 reis. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma de novo. Ele opera enganando esses povos, amarrando essas coisas. Então este é o Deus desse século. Ele começou com a queda e só vai terminar quando ele for amarrado antes do milênio. Em todo esse tempo ele é o Deus desse século. Príncipe deste mundo. Agora é outro nível. Se o Deus desse século opera culturalmente, socialmente, economicamente, filosoficamente, o príncipe desse mundo opera entre os governantes, entre o nível federal, estadual, municipal, regional, entre as nações, nos consórcios de nações. Ele é o príncipe deste mundo. Um governo levanta, o outro cai. Ele manipula para um ficar de pé, para o outro cair. Então ele opera neste nível, nos níveis dos governos mundiais. É interessante que quando nós olhamos o presidente da República, a gente olha como um ser humano que toma decisão. Só que a gente esquece que por trás das decisões dos governos humanos tem o príncipe deste mundo manipulando ele. Então o presidente, ele pode facilmente estar cego, sem perceber algo que é nu, claro e patente ao olho de qualquer ser humano. Mas o príncipe desse mundo cegou o olho dele, e as decisões do presidente são todas decisões para destruir a nação que ele preside. Então, o cristão não deve chegar para o presidente e dizer: ó, presidente, muda de atitude. O cristão deve pedir para Deus impedir que o príncipe desse mundo segue o presidente. Caso contrário, ele é só um bobo alegre, movimentado por essas forças ocultas que cega a sua capacidade de ter bom entendimento. Príncipe das potestades do ar. Outro nível, é o mesmo Satanás. Só que aqui, ele movimenta os homens na rebelião. Deixe-me, as pessoas deste mundo, elas têm direito de pensar o que bem entende a respeito dos acontecimentos mundiais, globais. A igreja, ela se divide em 2 tipos. Os que estão dormindo, que pensam igual os que estão no mundo. E os que estão de pé, que conseguem entender e discernir as coisas de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Desde a década de 90, principalmente, nós temos visto no plano mundial governo sendo derrubado porque o povo foi para a rua. Aconteceu lá no mundo árabe um grande movimento. Aconteceu em outros países e aconteceu no Brasil, Direta Já. Quem lembra da Direta Já? O povo na rua. Também a gente vê até o meio evangélico colocando o povo na rua, que são as marchas para Jesus. Agora, olha o que a Bíblia diz. Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eu quero dizer? Toda vez que o povo vai na rua para fazer um movimento contra o governo, o povo muda a maneira do governo se comportar. E toda vez que essa mudança acontece, uma lei divina é quebrada. De novo, todas as vezes que o povo vai na rua pedindo algo para o governo e ele obriga o governo a mudar, o governo muda. E quando o governo muda, uma lei divina é quebrada. Tanto faz ser o povo ímpio na rua, como faz marcha para Jesus na rua, dá tudo na mesma. Toda vez que o povo se movimenta para o governo mudar alguma coisa, uma lei de Deus é quebrada. Pode examinar. Aí você vai dizer, César, então nós não podemos ir na rua como cidadãos? Como cristão, não. Da onde você tira na Bíblia que o cristão não pode ir na rua pedir alguma coisa para o governo? Vamos abrir a Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Quer mudar o coração do rei? Vai para a intercessão. Se você for para a rua, você muda, mas também uma lei de Deus é quebrada. De novo, toda vez que o homem vai para a rua para mudar a atitude do rei, uma lei de Deus é quebrada. Por quê? Por causa do príncipe da potestades do ar, que induz os homens à desobediência e rebelião contra Deus. Porque quando ele se volta contra o seu governo, ele se põe em rebelião contra Deus. Aí você vai dizer, César, mas e se o governo for um ditador? Ainda assim. Mas como? Entenda, Deus usou o império da Assíria para tratar com Israel, e ele dizimou as 10 tribos de Israel e fez com que elas desaparecessem daquele lugar, porque as 10 tribos de Israel tinham se rebelado contra Deus, e Deus usou a Assíria como uma vara de castigar o povo de Israel. Portanto, Deus pode usar inclusive o governo ímpio para tratar com o seu povo. Então, todas as vezes que há uma rebelião contra a autoridade constituída, pode saber que o príncipe das potestades do ar está induzindo os homens à desobediência. Tentador, por seduzir os homens a pecar contra Deus. E daí vem a doutrina de Balaão. Balaão viu que não havia como amaldiçoar Israel. O que ele fez? Ele levantou mulheres prostitutas que se intrometeram, que se infiltraram no arraial de Israel e derrubou Israel por meio da prostituição. Ele seduziu os homens. Tiago fala disso, que nós somos seduzidos pela nossa própria concupiscência. Nós somos atraídos e seduzidos. Humberto, seja bem-vindo. Então entenda, o tentador, o papel dele é nos tentar, é nos tirar da presença de Deus, é nos fazer escorregar, é jogar uma casca de banana para pisarmos e cairmos. Este é o papel do tentador. Beelzebu. Beelzebu é Satanás liderando demônios. Quem são os demônios? Aí é uma coisa complicada. Nós temos os céus e a terra, Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. Os anjos, Deus criou os anjos, Deus criou os homens. Mas e os demônios? Os demônios não são anjos
não são homens. Da onde eles vieram? É uma boa pergunta. Eles são espíritos desencarnados. É diferente. Anjo não é um espírito desencarnado. O anjo, ele não precisa de um corpo, ainda que ele possa se manifestar em corpo humano. Mas o anjo não precisa de corpo humano. Já o demônio, ele busca um corpo humano, porque ele tinha um corpo antes, e ele precisa se colocar em um corpo para se sentir de alguma maneira descansado, vamos assim dizer. Se ele não tem um corpo, ele fica procurando. É por isso que quando Jesus expulsa o demônio daquele gadareno, os demônios logo pedem: Senhor, então deixa a gente procurar um outro corpo. E ali tinha os porcos, e eles foram para os corpos. Estes são demônios. Eles não são anjos, não são homens. Eles vieram de um outro lugar, de alguma batalha da antiguidade. De alguma maneira eles perderam a alma deles, e eles perderam a capacidade de salvação. Aí você vai dizer: César, como é que alguém perde capacidade de salvação? O homem tem salvação, anjo não tem salvação. Mas o produto híbrido entre homem e anjos também, aí sim não tem salvação. E esse produto híbrido, quando ele é destruído, para onde ele vai? Pode ser os demônios. E ali, Satanás também reina entre os demônios. Então, demônios é uma outra casta de seres espirituais. Belial. Belial já é uma manifestação de Satanás indo para o âmbito da depravação. Todo tipo de sexo não permitido por Deus entra no âmbito da depravação. E aí você é inteligente para entender quais são os sexos possíveis que entram nessa categoria de depravação. Destruidor. Destruidor é aquele que induz o homem a perder a vida eterna. Então é aquele que pega o santo e tenta torturar ele até chegar ao ponto dele renunciar à sua fé, dele negar a sua fé, porque ele quer destruir, ele quer aniquilar, ele quer acabar para sempre. Esse é o destruidor. Por exemplo, será que nós podemos colocar a pandemia no âmbito do destruidor? Sim, podemos. Por quê? Eu não sei se você sabe, a vida média de um homem hoje deveria ser algo em torno de 70 anos, alguma coisa assim. Mas se que faz a pesquisa no Brasil, como é o nome? Se for feita uma nova pesquisa de idade no Brasil, nós vamos notar que a idade média caiu de 70 para 60 anos. Por quê? Porque a pandemia está matando numa velocidade que nunca antes aconteceu. Ok? Então, se for feita agora, ora, se está morrendo, se as pessoas estão morrendo mais rápido do que morria antes, o que é que está morrendo junto com elas? A oportunidade de salvação. Satanás, como ele sabe que o tempo dele está curto, ele está diminuindo o tempo de vida do ser humano, para o ser humano não encontrar salvação em Cristo Jesus. Quem é que faz isso? O destruidor. Dragão. Dragão é o ápice. Em crueldade, em malignidade. O dragão, ele quer tomar conta do planeta Terra. Mas é mais do que isso. O dragão, ele quer tirar do planeta Terra 100% de qualquer traço da presença de Deus.
Entenda, se Satanás conseguisse matar todos os crentes do mundo e todos os judeus do mundo, ele tomaria conta da terra e Deus não poderia fazer mais nada, teria que entregar a terra a Satanás, ao dragão. É a única condição do dragão vencer. Por isso que a Bíblia diz que o mundo quase vai ser destruído, mas por causa dos escolhidos, aquilo não vai acontecer. Mas se acontecesse, se ele conseguisse soltar uma bomba atômica e matasse 99,99% da humanidade, e o único que sobrasse vivo fosse um ímpio, ele teria alcançado o domínio do planeta Terra e Deus teria que abrir mão da terra para Satanás. Este é o dragão, cruel e maligno. E aqui, eu quero chamar uma atenção de uma coisa que talvez vocês não tenham observado. Diz respeito ao filme no cinema. O que eu quero dizer com isso? Faça uma experiência. Pegue um filme da década de 50 para trás, de 60 para trás. Como é que uma pessoa morria naquela época em um filme? Era um tiro. Ela dava um tiro no ouvido, um tiro no coração, estava morto. Quando chega ali na década de 80, como é que a pessoa passou a morrer num filme? Não é mais um tiro, é uma metralhadora. É centenas de bala entrando no corpo. Não basta um tiro, porque um tiro é suficiente para matar o ser humano. Mas o ódio do diabo, na década de 90, era tão grande que os filmes da década de 90, o cara é metralhado até virar uma peneira. Quando chega lá pelos anos 2000, como é que o indivíduo morre no cinema? Ele não morre com tiro, ele não morre metralhado, ele morre explodindo. Uma bomba explode dentro dele e ele vira milhares de pedacinhos. No ano 2020, como é que o indivíduo morre na televisão? Não é mais um tiro, não é mais perfurado por centenas de tiros, ele não explode mais, mas ele explode, pega fogo, o carro dele cai dentro d'água e tem que, é como se quisesse aniquilar o indivíduo. E aí depois, no filme de terror, aí traz o cara depois de morto, o zumbi, e aí mata o cara depois do cara estar morto. O que significa isto? É a expressão do ódio de Satanás, do ódio do dragão pela alma humana. É a visão que o dragão tem de como ele quer aniquilar o ser humano. Não basta um tiro, não basta a metralhadora, não basta explodir, tem que pegar fogo, tem que aniquilar, depois tem que ressuscitar, virar um zumbi e matar de novo. Esta é a lógica do dragão. Agora vamos às estrelas do céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. A cauda de Satanás, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Ontem nós explicamos isso. Nós explicamos que quando Satanás se rebelou, ninguém sabe o número de anjos que ele levou com ele. Ele pode ter levado 10%, 30%, 50%, 90%, não sabemos. Não há lugar nenhum que permite definir quantos anjos se rebelaram contra Satanás. No entanto, em Apocalipse capítulo 12, Satanás diz que ele mantém dois terços dos anjos no céu. E na terra ele mantém 1/3 dos anjos na terra.
Ou seja, cada 3 anjos de Satanás, um está no segundo céu, dois estão no segundo céu e um está no primeiro céu. Então, esta é a lógica de Apocalipse 12:4. Ele não rebelou 1/3 dos anjos de Deus. Não. Dos anjos que ele rebelou, ele mantém 2/3 nos lugares celestiais e 1/3 dentro do planeta Terra. Nome desses anjos: dominadores desse mundo tenebroso. No grego, cosmocrator, que significa governadores mundiais e senhores do mundo. Que vem a palavra cosmo, vem a palavra mundo, krator, isso é governador. Entenda, povo de Deus. É impossível, à luz da Bíblia, nós termos um presidente da República, de qualquer nação, que não esteja manipulado por um demônio dominador desse mundo tenebroso. Não existe. Se você disser para mim, não, César, pera lá, e o Trump? Ele pode ter menos influência, mas ele não consegue impedir a máquina governamental triturar o que ela precisa triturar. Ele não consegue. A máquina governamental é maior do que o homem. Entenda uma coisa. Muita gente diz o seguinte: vamos orar para um presidente brasileiro ser crente, ou um crente ser presidente. Ok. Vamos pegar um crente. Vamos pegar um crente qualquer. Vamos pegar Silas Malafaia, um crente. Ele gosta de orar junto com as autoridades, vamos pegar ele de exemplo. Vamos dizer que todas as igrejas no Brasil, batista, presbiteriana, metodista, anglicana, Assembleia de Deus, todas as igrejas brasileiras, a Universal, Deus é Amor, chame o Silas Malafaia e diz: Pastor Silas, nós queremos que você seja candidato a presidente da República, e se você for candidato a presidente da República, o Brasil inteiro os crentes do Brasil inteiro vão votar em você e você vai ser o presidente. Ele diz: ótimo, eu aceito. Ok. Então nós escolhemos um homem que a gente reputa como um homem de Deus para ser o presidente da República. Este homem assume o governo à meia-noite do dia 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, este homem, ele tem que nomear 20.000 cargos comissionados. Agora eu pergunto para você, ele é o homem de Deus. Agora, ele vai falar com Deus para Deus descer uma lista telefônica do céu para dar 20.000 nomes de homens de homens honestos, de homens crentes, de homens temente a Deus. Ele vai conseguir uma lista telefônica do céu para da noite para o dia nomear 20.000 cargos comissionados, formados somente por homens temente a Deus, cristão, genuíno, nascido de novo. Como diz o outro, nem aqui nem na China. É impossível. Um ser humano não tem essa capacidade, nem se ele fosse o mais crente de todos os crentes. Por que então que nós temos que orar e não ir para a rua pedir? Porque Deus pode escolher diferente. Ele pode levantar um ímpio como ele levantou no Antigo Testamento. Ele levantou Dário, ele levantou, agora fugiu o nome, o rei da Babilônia, Nabucodonosor.
Ele pode levantar um homem desse, e esse homem chamar um homem igual Daniel, e Daniel fazer diferença no reino. Como ele pode levantar Faraó, e Faraó chamar José, e José fazer diferença no reino. Então entenda, vamos parar de ser infantil no entendimento das realidades espirituais. Os dominadores desse mundo tenebroso dominam os governos mundiais, que por sua vez dominam os governos nacionais, estaduais, que por sua vez dominam os governos municipais. Um partido político é construído de cima para baixo. Pega o homem mais honesto, pega o Sérgio Moro, e faz ele entrar no partido chamado, sei lá, PSDB, PMDB, PT. Esses partidos não vão dar lugar para ele, porque é de cima para baixo. Um homem de baixo para cima não se forma em nenhum partido político. Por quê? Porque é tudo manipulado, é tudo construído pelos dominadores desse mundo tenebroso. E somente a oração, a intercessão, pode furar esse nível de coisa. Forças espirituais do mal. No grego, pneumatikos, que vem da palavra pneuma, que significa espírito, ou poneria, que significa iniquidade, depravação, maligno, atividade de natureza má, que atua no âmbito do sentimento, das ideias, da filosofia, buscando conduzir o homem ao caos. Deixe-me dizer uma coisa. Vamos dizer que você esteja orando por uma pessoa. Essa pessoa cometeu adultério. Você vai orar por ela. Aí você vai exercer autoridade no lugar espiritual. Aí você vai falar assim: espírito do adultério está amarrado. Mas junto com o espírito do adultério, operou o espírito da mentira, o espírito da inveja, o espírito disso, o espírito daquilo, o espírito daquilo, o espírito daquilo. Ele não veio sozinho, ele não fez sozinho. Então, a ordem tem que ser assim: espírito do adultério, eu te amarro em nome de Jesus, e amarro junto com você todos os seus comandados, e ordeno que saiam em nome de Jesus. Porque um demônio nunca está sozinho. Essas forças espirituais do mal, elas se multiplicam. Elas se multiplicam. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que na Bíblia só existe 2 pecados? Tem 10 mandamentos, mas só tem 2 pecados. Como assim, César? Só 2 pecados? No livro de Jeremias: o meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O primeiro pecado, afastar de Deus. O segundo pecado, os outros. E os outros entram essas forças espirituais do mal. Então nós temos que entender essas dimensões de batalha. Porque tem muita gente que quando vai falar de batalha espiritual, ele diminui tudo, coloca tudo pequeno, tudo simples, tudo fácil de resolver. Porque ele não conhece todas essas dimensões. Não conhece a palavra de Deus, não manipula bem a palavra de Deus, não mexe bem com a palavra de Deus, então ele não consegue entender as lógicas das realidades espirituais. Mas nós temos que entender que nós temos um inimigo que é ardiloso, que opera em diferentes facetas. E aqui nós estamos vendo algumas das estrelas do dragão, alguns tipos do dragão. Foi muito bom ter você aqui comigo, Thaís, Paulo, Dora, Humberto, Eduardo, não sei se a Renata também está. É muito bom ter vocês comigo. Amanhã, às 20 horas em ponto, vamos dar continuidade à parte 9 desse estudo, Satanás, o Deus desse século. Venha, se você ainda não faz parte dos meus seguidores, venha fazer parte. Vamos tornar essa conta significante.
pega esse vídeo, marca o aviãozinho, todos os teus amigos, encaminha esse vídeo para eles também. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus. Muito bom estar aqui, Eduardo. E quem sabe a Renata também. Muito bom. Que Deus possa os abençoar ricamente em nome de Jesus.